Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo com J, como você já sabe, e hoje nós vamos falar de algo bastante produtivo, bastante comum, recorrente, que está em voga nos dias de hoje, que é saber como controlar a nossa vida financeira. Então eu preparei um vídeo bastante legal para você, um pouquinho extenso, mas tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar ao máximo para ver como é que você consegue equilibrar a tua vida financeira, colocar a tua vida financeira em dia e além disso ainda fazer reservas e ser uma pessoa muito mais próspera do ponto de vista econômico e financeiro. Então o título do vídeo é simples: como aumentar a sua consciência financeira. Eu vou distribuir isso aqui em 10 tópicos diferentes ou em 10 dicas práticas, as quais eu uso no meu dia a dia e que me ajudaram a dividir a minha vida, como eu digo sempre, entre antes e depois de eu ter consciência financeira. Então aqui não tem falsas promessas, aqui eu não vou ensinar você a ficar rico, eu não vou ensinar você a sanear tuas dívidas do dia para a noite, porque as coisas não são tão simples assim como a gente imagina. Mas prometo a você que você vai gostar, porque na prática são coisas que eu, ao longo da minha vida, exercitei, depois de ler livros, fazer cursos, depois de fazer coaching, depois de ler uma infinidade de artigos que me fizeram, a partir de então, ser uma pessoa mais próspera do ponto de vista financeiro. Aqui eu vendo para você, eu ensino para você aquilo que eu pratico e não aquilo que eu leio somente nos livros. Sem falsas promessas, como eu disse antes. Então nós vamos ter os seguintes objetivos com esse vídeo. Primeiro, o que você deve fazer para eliminar ou equacionar suas dívidas? Vou distribuir isso aqui ao longo de 5 dicas pelo menos. Segundo, coisas mínimas que você deve fazer para equilibrar a sua vida financeira. Vamos também elucidar isso aqui de maneira bem simples e prática. Terceiro, como constituir reservas e adquirir consciência financeira. Consciência financeira é algo que não se adquire da noite para o dia. Como é que eu consigo construir isso? E por fim, como é que você pode ser mais feliz do ponto de vista econômico e financeiro? Dá para ser um pouquinho mais feliz? Dá para reduzir a tensão? Dá para reduzir a pressão financeira sobre você? Não tenha a menor dúvida disso. Mas vamos ver aqui a partir de agora, com 10 dicas sensacionais, como é que eu consigo ajudá-lo de alguma forma para que você possa adquirir essa sua consciência financeira. Legal? Então vamos em frente para ver o que a gente pode fazer. Primeiro ponto importantíssimo, que eu fiz questão de abrir com esse ponto, e eu sempre procuro olhar isso da maneira mais positiva possível. Como eu digo sempre, ter dívida não é o problema. O problema é não saber o que fazer com a dívida, não ter nenhuma alternativa e continuar se endividando cada vez mais. Então, primeira dica, você vai acompanhando aqui do lado, vai ser a seguinte: levante suas dívidas. O que eu digo sempre, mapeie suas dívidas. Você sabe exatamente o que você está devendo, para quem você está devendo e quanto você está devendo? Isso é importante. Não há problema nenhum em ter dívidas. Eu também tenho dívida. Quando eu financio um carro, quando eu financio uma casa, às vezes quando eu compro algum eletrodoméstico que eu comparo que vale a pena fazer dívida. Mas lembre-se que a dívida tem alguns poréns que eu quero colocar para você aqui. Primeiro, cada vez que você assume uma dívida, você precisa saber se ela cabe no teu fluxo de caixa. Não adianta ir acumulando dívidas, prestações, dívidas e mais dívidas, se ela não cabe no seu fluxo de caixa. Eu já vou explicar o que é isso. Segundo, se você tem as suas dívidas mapeadas, é mais fácil de você sentar à frente do gerente e renegociar com o banco. Seja a dívida de cartão de crédito, seja a dívida de limite de cheque especial, seja a dívida de empréstimos consignados e assim por diante. Ou seja, deixa de ser orgulhoso. Não adianta nada você ser orgulhoso e ser endividado. Então, quando você mapeia suas dívidas, você tem consciência de que aquilo é ou não é administrável. E aí você pode ser uma pessoa com coragem de sentar à frente do seu gerente e renegociar por uma dívida mais positiva, uma dívida mais factível de ser paga em médio e longo prazo. Agora, se você não tem consciência, se você não sabe o quanto deve, para quem deve, como você aprendeu a adquirir essa dívida, dificilmente você vai conseguir negociar. Então, primeira dica é: levante suas dívidas, seja quais forem. Segundo ali, defina dentro dessas dívidas, além de você mapear, qual é o prazo que você precisa para eliminá-la. Em quanto tempo você consegue resolver isso? Ou seja, tenha controle sobre ela, defina um prazo para que ela possa ser eliminada, para que você possa controlar em vez de ser controlado por ela. Como eu disse anteriormente,
não há problema nenhum em ter dívida. Eu desconheço alguma pessoa na face da terra que não tenha dívida, porém tem pessoas com consciência de como administrar essa dívida. Essa é a primeira dica, então. Mapeie e equacione, levante suas dívidas para ver o que é que você consegue fazer com elas. Muito bem. Vamos então para a segunda dica, vai acompanhando aqui, que é bastante bacana também. Controle seus gastos rigorosamente. Esse é um mal que eu tenho visto por onde eu passo. As pessoas não têm uma planilha, as pessoas se empolgam, as pessoas simplesmente vão esperando chegar o cartão de crédito ou não acompanham a conta diariamente, semanalmente, mensalmente para saber de fato como anda. Por quê? Porque muitas vezes tem até medo de olhar o extrato. Tem medo de olhar o cartão de crédito e acompanhar. Não tenha medo de fazer isso. Isso é consciência financeira. Eu ter noção do que eu estou gastando, quanto está me custando isso, como é que isso vai chegar até o fim do mês. Tenha um fluxo de caixa própria, crie uma planilha. Se você não tiver uma planilha, eu disponibilizo uma para você. Basta você me mandar um e-mail, eu te mando uma planilha financeira super bacana, que separa os teus gastos por área da sua vida e que eu já uso há 15 anos e que nunca me deixou na mão. Por isso eu tenho um controle rigoroso, eu sei exatamente para onde vai cada centavo daquilo que eu gasto e daquilo que eu ganho. Muito bem, algumas contas que você não dá importância e muitas vezes você passa por chato. Eu, por exemplo, como pai de 2 filhos, pai de família, às vezes passo por chato quando eu marco cerrado contas de água, de luz, de telefone, de internet, TV a cabo. Quando você não controla isso e não acompanha os gastos devidamente todos os meses, a tendência é de que você aumente o consumo e não reaja diante de um excesso de uso. É assim com a luz, é assim com a internet, é assim com a água, é assim com o gás e tudo mais. Então controle esses gastos também, que você vai ver o quanto você pode economizar. Seja extremamente rigoroso, criterioso até com os centavos. Já me dizia minha mãe, né? Quem despreza o pouco não merece o muito. Ou seja, um ditado antigo. Por quê? Porque tudo custa dinheiro. Veja o quanto você sofre para ganhar, mas para você gastar vai com uma facilidade que você não faz ideia. Ok? Então controle rigoroso os seus gastos e seja uma pessoa disciplinada nesse aspecto. Se precisar da planilha, já disse, me manda um e-mail, eu te mando uma planilha super legal, além das centenas de outras que você encontra aí disponível, inclusive hoje nos smartphones. Vamos então para a terceira dica fundamental que me ajudou bastante ao longo da vida. Elimine cartões de créditos e até mesmo, se precisar, limites de cheque especial. Na boa, se você ganha 5 mil reais, por que você precisa de um limite de 10, de 15, de 20 mil reais? É óbvio que os bancos querem que você tenha um limite cada vez maior, ainda mais quando você é disciplinado no pagamento. Qual que é o problema do limite do cartão de crédito e muitas vezes até do cheque especial? É quanto maior o limite, maior a tentação para o gasto. Os limites de crédito são um convite ao uso desnecessário do dinheiro que você ainda não ganhou. Pense nisso. Por que você precisa de um limite de crédito de 10 mil se você ganha 2? Ou de 20 mil se você ganha 5 e assim por diante. Você não precisa, mas a tentação de usá-lo é sempre grande. Portanto, tome cuidado com isso. Corte esse limite. Peça para o gerente do banco eliminar esse limite se você não usa. É claro que uma vez ou outra, quando falta 5, 10 dias, alguns bancos oferecem isso. Aí fica mais fácil. Mas ter aquilo é uma tentação que talvez muitas vezes você não vai conseguir resistir. Lembre-se, juros bancários são extorsivos e cartão de crédito é para quem tem disciplina para pagar no vencimento. Se você não tem disciplina e vai rolar o limite do teu cartão de crédito, pronto, começa a confusão. Lembre-se que os juros de cartão de crédito raramente são inferiores a 10% ao mês. Então aquilo vai virar uma bola de neve e vai chegar um momento em que ela se tornará praticamente impagável. Aí você não vai saber para onde correr. Ok? Então, dentro do possível, elimine cartões de crédito e elimine ou corte pela metade, pelo menos, o limite do seu cheque especial. Na boa, você não precisa disso. Tranquilo? Muito bom. Vamos lá então para a quarta dica, que é bastante bacana e que me ajudou muito também. Controle ou elimine os supérfluos. Caramba, o que são os supérfluos? Se você fizer um mapeamento exatamente de tudo que você gasta por impulso, você vai ter uma boa ideia do que é supérfluo. Brinquedinhos eletrônicos que você não usa,
idas excessivas a bares, botecos, restaurantes, que talvez você pudesse ter economizado fazendo alguma coisa simples em casa, comemorando melhor em família e assim por diante. Então, quando você começa a analisar o cartão de crédito, quando chega a conta, o que tem ali de bar, boteco, brinquedo eletrônico, coisas que você vai simplesmente gastando por impulso, aquilo dá um volume astronômico. Quando você vai ao shopping, por exemplo, passeios no shopping é comum. No shopping você nunca vai sair de lá sem gastar nada. Dificilmente. Principalmente se vai de carro. Você tem no mínimo o estacionamento, você tem um sorvete ou um café que você toma, você tem a empolgação de vez em quando de ver algo que está em promoção. É para isso que é feito o shopping. Eu também de vez em quando me empolgo, mas eu já estou no estágio um pouquinho mais avançado. E eu sei como me controlar. E além disso eu pago as minhas faturas sempre no vencimento. Eu nunca deixo rolar a minha fatura de cartão de crédito. Outro gasto difícil de controlar, mas que muita gente se empolga também, é a questão de veículos. Será que você precisa de fato de 2 carros? Lembre-se, quando você tem 2 carros ou mais, a menos que você tenha uma renda muito boa, você tem 2 seguros, 2 IPVAs, 2 abastecimentos de combustível por semana pelo menos, tem manutenção anual, ou seja, é gasto que não acaba mais. Eu mesmo fiz um levantamento ano passado do meu veículo, aqui dos meus veículos, o meu e da minha esposa. Nós gastamos praticamente entre prestação e mais IPVA, combustível, seguro e assim por diante, manutenção, conserto, quase 30 mil reais de veículo. Faça uma conta dividida isso por 12, você está falando de 2.500 reais por mês. É muito dinheiro. Então assim, será que nós precisamos de fato de 2 carros? Hoje está aí o Uber com muito mais facilidade para você tomar, vai para qualquer lugar, bem mais barato, bem mais acessível. Então é uma conta que quando você está literalmente enforcado, você precisa repensar, ok? Então a quarta dica é essa: controle ou elimine os seus supérfluos. Olha, na boa, dá para você eliminar, dá para você reduzir bastante coisas que você gasta por impulso principalmente. Quinta dica, aquilo que eu chamo de regra de ouro. Sempre gaste menos do que você ganha. Ah, mas o custo de vida está muito alto. Eu tenho plena consciência disso porque eu também tenho um custo de vida alto. Agora lembre-se, a sociedade não paga suas contas. Portanto, não tenha vergonha de ser simples. Se não dá para ir no cinema aquele mês, não vá. Assista na televisão, na TV aberta. Se você não pode ir ao shopping no fim de semana com os filhos porque sabe que eles vão querer alguma coisa, não vá para um parque. Comece a pensar assim: quando você gasta menos do que você ganha, a tendência é que você tenha sempre as coisas equilibradas. Isso é consciência financeira. Eu tenho uma renda irregular. Há meses que eu ganho mais e há meses que eu ganho menos. Mas eu aprendi a conviver com uma determinada média que eu achei legal, factível para mim. Perfeito? Se eu ganho 5 mil, eu vou viver com 5 mil. Se eu ganho 10 mil, eu vou viver com os mesmos 5 mil. Se eu ganho 15 mil, às vezes eu posso dar uma exageradinha e gastar um pouco mais. Mas eu nunca vou ultrapassar os meus limites de ganho, porque eu aprendi a viver com a média. Quando você se empolga, há uma regra básica da economia que diz o seguinte: quanto maior os seus ganhos, a tendência é maior de gasto. Portanto, não se empolgue. Tenha consciência financeira. Como dizia a minha mãezinha, Dona Jamile, é melhor dormir o sono dos justos do que alimentar o pesadelo dos endividados. E olha que eu já fui muito endividado. Já contei essa história em outros vídeos de uma conversa séria que eu tive com um gerente meu e que me colocou no lugar e para o qual eu serei eternamente grato até o fim da vida por ter feito eu adquirir consciência financeira e ter me colocado no devido lugar para gastar aquilo que eu realmente ganhava. Beleza? Vamos em frente. Item 6, bacana também, me ajudou bastante ao longo da vida. E depois de um certo tempo, nossa, me ajudou muito mais porque eu fui aprendendo a adquirir reservas financeiras. Então, dica 6, constitua reservas. Lembre-se sempre, é difícil isso porque o impulso para gastar hoje é maior. 10% do que você ganha é seu. Não é apenas bíblico, não. Se você ler vários livros, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, todos eles falam, 10% do que você ganha é seu. Então tenha disciplina e tente guardar 10% todos os meses. Ah, mas eu não posso, eu preciso. Eu sei que você precisa, mas faça um esforço, comece com 5%. Comece com R$100, com R$50. Eu quero aqui que você adquira pelo menos consciência
financeira daquilo que você pode ou não pode gastar, pode ou não pode guardar. Comece a fazer uma previdência privada. Não dependa apenas do INSS. O nosso futuro no Brasil, na velhice, você sabe, ele é difícil. É só olhar para os seus pais, para os seus avós, como eles chegaram penando para se aposentar. Então, isso é uma coisa que você precisa criar consciência, abrir uma previdência privada. Não precisa começar com 2 mil, com 1.000, com 5 mil reais. Comece com 50, com 100. E na medida que você for ganhando velocidade, gosto pela coisa, você vai aumentando a tua participação. Existem N empresas fantásticas que te dão aí boas possibilidades de ganho por meio da previdência privada. Existem outros tipos de aplicação, os quais eu aprendi a lidar e a trabalhar bem com isso. Você tem ações, renda fixa, tesouro direto. Existem N possibilidades que você pode começar a brincar com isso para ir cada vez mais prosperando, atingindo a tua consciência financeira. E se for o caso até e ser necessário, e eu faço isso também mensalmente comigo, adquira um pouquinho de dólar quando for possível, um pouquinho de euro, para que você possa naturalmente ter uma reserva para viagens e outras coisas no exterior, que volta e meia você vai querer fazer e você vai ter essa reserva para poder fazer as coisas da melhor forma possível. Ok? Dica 6 então, bem colocadinha, constitua reservas. Vamos para o item 7. O item 7 é bacana porque isso também vai reforçar aquilo que eu falei nos 6 itens anteriores. Isso vai te ajudar muito e é uma coisa para a qual talvez você não tenha pensado, mas o mundo está exigindo cada vez mais essa necessidade. Estude finanças. Eu sempre divido a minha vida entre antes e depois de fazer um curso de finanças, de ler um livro de finanças, de ler principalmente Os Segredos da Mente Milionária, A Lei do Triunfo, O Homem Mais Rico da Babilônia e assim por diante. Então existem vários sites, blogs, inclusive profissionais que oferecem esse tipo de ensinamento. Eu posso citar aqui entre uns o Primo Rico, o Gui Invest, o professor Marco Silvestre lá da Band News, o Gustavo Cerbasi e tantos outros que estão aí colocando ensinamento, conhecimento à disposição de quem estiver disponível, disposto e comprometido a melhorar a sua vida, o seu conhecimento, a sua consciência financeira. Se for o caso, uma coisa que eu faço também, assine um produto. Você tem N empresas que oferecem produtos baratos, não são produtos caros. Tem um marketing pesado até que muitas vezes são criticadas. Mas eu, por exemplo, tenho assinatura da Empíricos, tenho do Gui Invest, tenho lá do Primo Rico, ou seja, são sites que te ajudam. Agora, conhecimento custa dinheiro. Você tem que ter consciência de que simplesmente estudando é possível, mas todos os que oferecem conhecimento na internet, obviamente precisam e devem ser remunerados por isso. Eu tenho produtos de todos eles, não me arrependo, para mim só me ajudou. Então eu não posso falar nada contrário a essas empresas, a essas pessoas que estão o tempo todo na internet tentando ajudar, ainda que cobrem por isso. Conhecimento custa dinheiro. Uma terceira dica dentro desse item 7 seria leia livros práticos de finanças. Eu já falei aqui de alguns autores e vou repetir. Você tem o professor Marco Silvestre, o Gustavo Cerbasi, a Natália Arcuri do Poupe Mais, ou do Me Poupe, perdão. Ou seja, profissionais que estão aí o tempo todo disponibilizando conhecimento, tempo, dicas práticas, planilhas, para que você possa mudar, reverter essa condição ruim e se transformar numa pessoa próspera, financeiramente consciente. Ok? Estude finanças, que é um dos grandes investimentos que você vai ter na vida, mas que vai melhorar significativamente o teu modo de pensar do ponto de vista econômico e financeiro. Oitava dica, estabeleça objetivos e metas. O que são objetivos? Objetivos são mais genéricos. Ou seja, exemplo, eu quero guardar dinheiro. Legal, esse é o meu objetivo, mas só isso não basta. Então você precisa, dentro desse objetivo, estabelecer uma meta. Eu quero guardar 100 mil reais até 2025. Legal, esse é um objetivo bacana. É um objetivo seguido de uma meta. Lembre-se, metas são SMART. Específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporais. Se você ganha 5 mil por mês e recebe 4 líquido, não adianta você dizer assim, eu quero guardar 100 mil reais até o final do ano. Criatura de Deus, você não ganha 100 mil reais no ano. Então não se iluda.
Guarde aquilo que é possível. Lembra dos 10%? Guarda lá os teus 10% por mês. Se comprometa a isso. Aí você consegue ver que ela é mais fácil de ser realizada. Para que você não se iluda, para que você não se frustre, para que você chegue lá no final do ano vendo aquela meta que você colocou, 100 mil reais, e não consiga realizar. Aí você desanima. Então seja prudente, seja consciente. Guarde aquilo que você pode e não alimente expectativa irreal, ok? Faça metas de curto e médio prazo. Pode ser de bens, de viagens, metas financeiras, metas que sejam factíveis, como eu falei, realizáveis, para que você possa tomando gosto pela coisa e assim você vai alimentando cada vez mais a tua autoestima e principalmente a tua consciência financeira. Dica número 9. Mude seus modelos mentais em relação ao dinheiro. O que são modelos mentais? São chavões, paradigmas, são aquelas coisas que a gente repete desde pequeno e que vai alimentando uma consciência negativa. Muitas vezes não te ajuda a crescer, não te ajuda a vencer. Exemplo, o pouco com Deus é bastante. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar na porta do céu. Dinheiro não dá em árvores, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Todo rico é ladrão. São essas coisas que a gente repete ininterruptamente e que vieram lá dos nossos pais, dos nossos avós e que não nos ajudam em nada. Há muito tempo eu li um livro super legal e eu vou recomendar aqui ao final, do T. Harv Eker, que são Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro me ajudou muito. Hoje eu repito aqueles 17 princípios comigo, para ver que de fato como aquilo é importante e como aquilo me fez ver o dinheiro, a prosperidade financeira de outra forma. Seja um otimista responsável. Não adianta você pensar positivamente, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, e não realizar nenhuma ação para poder mudar esse estado que você se encontra. Então, mudar o modelo mental é repetir todos os dias, as vezes, todas as semanas, coisas que são o quê? Positivas, que são otimistas, em vez de ficar repetindo coisas que não agregam valor, que não te fazem sair do lugar e que reforçam ainda mais a tua perspectiva, a tua consciência financeira negativa. Existem N formas e eu vou dar as dicas aí dos livros ao final para que você possa buscá-los, ler e mudar isso de uma maneira bem tranquila. Última dica poderosíssima. Aí sim, como eu falei, agora eu quero deixar aqui 3 dicas de livros maravilhosos que para mim fizeram uma diferença muito grande. Você pode dizer assim, isso aí são livros de autoajuda. Não me interessa. Para mim, me ajudaram bastante. E para você eu tenho certeza. Seja humilde, desce do pedestal, deixa de ser orgulhoso e vai ler esses livros. São livros fantásticos, que além de te dar consciência financeira, te dão dicas também. O primeiro livro que me ajudou bastante, e eu li já há uns 20 anos, e de lá para cá eu sempre digo, é um divisor de águas, é A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. É um livro super bacana. Foi feito com base no modelo americano. Não importa. Ele estudou, ele entrevistou milhares de milionários nos Estados Unidos, estudou a vida deles, conversou com muitos deles e colocou toda essa metodologia num livro que até hoje já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Ele já faleceu, já foi embora, mas o legado que ele deixou, todas as boas empresas que trabalham com prosperidade, com triunfo, com meta, com objetivo, sempre lembram e sempre tem algo no Napoleão Hill a ser lembrado. Outro livro bacana que me ajudou bastante foi Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro é super legal. É para você estudar padrões negativos, mudá-los e transformá-los em padrões positivos, modelos mentais positivos. Esse livro é super bacana, do T. Harv Eker. Ele inclusive veio ao Brasil com frequência, faz seminários aqui, e é um livro que ajuda você a mudar o seu discurso, a ser mais positivo em relação ao dinheiro. Eu repito aqueles 17 princípios comigo todos os dias, para não perder de vista os meus objetivos e para não me deixar levar pelos pensamentos negativos. Valeu muito a pena, considero também um divisor de águas para mim, e foi muito bacana eu ter lido, por isso eu sempre recomendo. E o terceiro livro super legal, que eu gosto bastante, é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, um clássico, como eu digo. Um livrinho simples, muito simples, dá a impressão até de que de fato é autoajuda, mas é uma historinha muito bem bolada, muito bem colocada, com todos aqueles princípios de riqueza e que me ajudaram muito a refletir, a ganhar corpo e a ganhar consciência financeira.
Acho que já até exagerei nas dicas aqui. Eu vou deixar ao final uma relação aqui do vídeo de todas elas, como eu repeti. Vou deixar o meu e-mail para caso você queira aquela planilha financeira, eu te mando, ou vou disponibilizar no meu site. Eu deixo aqui o link também. E você vai ver que você vai mudar radicalmente a tua maneira de pensar, de viver, de fazer com que o dinheiro alimente a prosperidade e não te leve para baixo. Para adquirir consciência financeira leva anos. Nós crescemos ao longo da vida ouvindo N chavões, N frases de que dinheiro era sujo, dinheiro era isso, dinheiro era aquilo. Existe inclusive razão histórica para isso, que eu não vou aqui tratar do assunto. Eu quero deixar apenas essas 10 dicas aqui ao final, novamente relacionadas, para que você pense a respeito. Reveja esse vídeo de vez em quando, para que você possa lembrar. Eu segui todas essas dicas, eu não fui copiar em livros. Essas dicas são minhas, que eu pratico com frequência, com a maior tranquilidade, porque eu sei que elas funcionam. Por isso que eu adquiri consciência financeira, mesmo depois de 50 anos, ou 45, que foi a época, e hoje eu posso me dizer que eu sou uma pessoa um pouco mais feliz em relação ao dinheiro. Graças ao bom Deus, graças ao meu esforço também. Mensagem final, quero deixar para você aqui, lembre-se, eu gosto muito de um provérbio Yiddish que diz o seguinte, ele parece meio sacana assim, mas é bacana de você repetir com frequência. Eu sempre repito isso para os alunos, eles dão risada. Com dinheiro no bolso, você é bonito, inteligente e sabe até cantar. E fecho aqui com uma frase e uma pergunta para você pensar. Quer ser feliz financeiramente? Do ponto de vista econômico, financeiro, prosperidade, bens, assim por diante? Lembre-se de uma frase de um grande estudioso do empreendedorismo, que eu adoro e sempre repito comigo também, com muita frequência. E eu vou deixar essa frase aqui para você, que é bem bacana. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. Lembre-se sempre disso. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like, compartilha com os colegas. Seja mais feliz, prospere financeiramente e não esqueça nunca, a felicidade é um fluxo de caixa positivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Seja feliz!